Sabe por que você estava fumando 2 maços por dia, reduziu horrores, chegou a 2, 3 cigarros e agora empacou e parece que não consegue zerar? Porque você está com medo de parar de fumar. É simples assim. Fumava 1 maço de cigarro por dia, agora estou fumando só 3, mas está difícil de zerar. O que está acontecendo com você e com muitas pessoas que passam por essa situação? Seja muito bem-vindo ao canal Mentalidade de Não Fumante. Eu sou a Josiane Marchioro, eu sou médica pneumologista e há mais de 12 anos eu ajudo pessoas como você que querem abandonar o cigarro de uma vez por todas e não sabem por onde começar. Essa situação de ir reduzindo o número de cigarros e chegar num ponto em que empaca, talvez seja uma dos top 3 situações que eu atendo todos os dias no meu consultório. E por que isso é tão frequente? E aqui, ó, eu vou falar o óbvio, mas muitas vezes o óbvio ele precisa ser dito. Sabe por que você estava fumando 2 maços por dia, reduziu horrores, chegou a 2, 3 cigarros e agora empacou e parece que não consegue zerar? Porque você está com medo de parar de fumar. É simples assim. É medo de dar o passo definitivo. Porque dar os passos intermediários, ir reduzindo, mas saber que o maço de cigarro está ali, sabendo que o cigarrinho, mesmo que poucas vezes por dia, ainda está na sua rotina, isso te acalma, te alivia. E o fato de você pensar que do dia para a noite você para de fumar e não vai poder fumar nada, te desespera. É exatamente a mesma sensação de alguém que sonhou a vida inteira em pular de paraquedas, pular de bungee jump, e aí planejou tudo isso, subiu lá e na hora H congela e não consegue dar o pulinho lá no abismo para pular do bungee jump. E como que vai resolver isso? Vai ter que ir com medo mesmo. E eu nunca gostei dessa frase porque ela tem 2 caminhos, tá? Um em que faz todo sentido e outro que para mim é uma burrice. E eu vou te explicar por quê. Se você vai com medo mesmo, porque se preparou, fez tudo, toda a lição de casa antes para chegar naquele momento, naquele desafio e cumprir, este medinho que você tem é o seu corpo reagindo fisiologicamente ao estresse. O que quer dizer? Você está liberando hormônios como cortisol, adrenalina, entre outros, que são hormônios do estresse para preparar o seu corpo para luta, para o desafio. Então é a reação de lutar ou fugir. Eu preciso que a minha pupila dilate, eu preciso que o meu coração acelere para mandar sangue para o meu músculo para poder lutar ou fugir. Eu preciso acelerar minha respiração para ter mais oxigênio. Essa é uma reação fisiológica do estresse. Se este é o medo que você tem, só pula, só vai, porque isso faz parte da reação normal de mudança e é uma coisa positiva. Tá? Então, este é o lado bom do estresse e que acontece quando você está preparado para superar esse desafio. No outro extremo do vai com medo mesmo, tem a burrice, que é o seguinte: eu não me preparei nada. Eu fui lá, como diz também uma burrice, na cara e coragem, que isso não é coragem, isso é irresponsabilidade, você vai despreparado para um desafio importante na sua vida. E você vai saber distinguir isso de maneira muito fácil, lembrando do teu tempo de escola, de colégio. Se você senta para fazer prova e você está desesperado, porque você não estudou, porque você não leu, não fez as lições que devia ter feito, esse seu medo é desespero. E aí é uma irresponsabilidade e você teve que ir com medo mesmo porque você não se preparou. No outro lado, se você se preparou, você estudou, senta para fazer a prova e dá um medinho, normal é só o teu corpo te preparando para superar essa dificuldade, esse desafio. O que você tem que saber nessa altura é que o desconforto, o medo vai existir, você estando preparado ou não. A diferença é um medo tolerável, de preparo para a dificuldade, ou é desespero. E você sabe disso. Por quê? Porque se você não se preparou, você sabe que o que você está sentindo nesse momento é desespero. Aí vale dar um passo para trás e você colocar o teu plano em ação antes de ficar sem o cigarro. E o que isso quer dizer? Vou parar de fumar, eu preciso saber o que eu vou fazer para minimizar os sintomas de abstinência. Pilar 1, dependência química. O que eu vou fazer com os gatilhos que me faziam fumar? Quando eu tomar um cafezinho, quando eu tomar uma cerveja, quando eu entrar no meu carro, se o carro para você era um gatilho para fumar. O que eu vou fazer nessas situações? Pilar da dependência comportamental. 3, o que eu vou fazer no estresse,
na ansiedade, no medo, na preocupação, que era aquela hora que eu me trancava na varanda e fumava para espairecer meus problemas, para minha cabeça ficar mais concentrada ou para eu me sentir mais relaxado. Eu tenho que ter um plano para derrubar cada um dos 3 pilares que sustentam a sua dependência. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, pilar químico, psicológico, comportamental, clica no link que vai estar aqui nessa descrição, que ali você vai ter acesso a uma aula completa na qual eu te explico quais são os pilares da dependência ao cigarro e o que você tem que fazer para se preparar para sim conseguir lidar com a sua vida sem cigarro, sem ter risco de recaída. Porque se você simplesmente amassar o maço de cigarro, jogar no lixo e amanhã tiver um estresse, amanhã alguém te oferecer um cigarro ou amanhã você começar a ter sintoma de fissura e não souber o que você vai fazer, você provavelmente não vai passar do primeiro dia. E isso é o que eu não quero que aconteça com você. Porque tabagismo é o que eu chamo de problema band-aid. Quanto mais rápido você arrancar esse problema da tua vida, melhor. Porque cada vez que o fumante tenta parar de fumar e se frustra por não conseguir, porque não se sente preparado, o que ele faz? Ele fica mais deprimido, ele fica mais ansioso e o que o fumante faz ao sentir essas emoções? Ele fuma mais. Então, isso entra num ciclo que é mais difícil de sair. Então, se for para fazer, vamos fazer de uma vez, de forma definitiva, para que essa sua tentativa seja a definitiva. Resolver o problema na raiz de uma vez por todas. Para você saber todo o passo a passo da metodologia Mentalidade de Não Fumante, que trata o tabagismo, como ele tem que ser tratado, na raiz do problema, aniquilando os 3 pilares da dependência ao cigarro, clique no link que vai aparecer aqui na descrição desse vídeo.